Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. É uma alegria estar com todos vocês. E antes de tudo, eu gostaria de dar alguns avisos para os que se interessarem. Nós estaremos realizando nos dias 10 e 11 de novembro, pela Comune, que é a Comunhão Universitária Evangélica, num movimento associado com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Discovery nos Estados Unidos, o primeiro simpósio de design inteligente do Nordeste. Design inteligente tem a ver com o fato de que a complexidade irredutível da vida, a sintonia fina do universo, a ordem, evidenciam um projetista, um criador. Portanto, os palestrantes estarão questionando a teoria da evolução, a ideia de que o mundo possa ter vindo do somatório de acaso e tempo, e estarão mostrando com evidências que há um projetista, que há um criador do universo. Esse evento foi realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas agora nós teremos pela primeira vez no Nordeste. Faremos o evento no auditório da Faculdade de Direito da UFC. Estarão presentes 9 palestrantes, sendo que um deles é o presidente da Sociedade de Design Inteligente, o professor Dr. Marcos Eberlin, que já foi objeto de premiação internacional na área da química, que é a sua especificidade, e também o Dr. Jonathan Wells, que é um bioquímico norte-americano, que virá pelo Instituto Discovery. Nós temos alguns irmãos que estão lá fora, quem não os viu na saída poderá vê-los. Eles estão dando um panfletinho com uma breve programação do evento, e no finalzinho tem um link. Por esse link você pode fazer a inscrição online, mas eles também fazem a inscrição presencial para aqueles que querem fazer de logo, tá certo? É um valor apenas de R$30 que a gente está cobrando para ajudar nas despesas, porque uma parte ficou com essas instituições, que é trazer os palestrantes, outra parte conosco, hospedagem, coffee break e tudo isso. Mas vai ser um grande evento em Fortaleza, uma grande oportunidade para estudantes universitários, para professores e para a igreja em geral, para que possa realmente saber como defender a sua fé. Lotar aquele auditório lá vai ser um grande desafio para nós, porque ele não é lotado costumeiramente. Se nós conseguirmos, num evento que vai aparecer à faculdade como um evento científico, lotar aquele auditório de irmãos, nós vamos ganhar muito a simpatia da universidade, que vai se promover através do evento e possivelmente vai nos deixar a porta aberta para outros eventos semelhantes. Então eu os convoco a se engajarem, porque vai ser uma grande oportunidade para nós em todos os sentidos. Eu trouxe alguns livros também, muito poucos, mas para aqueles que se interessam. O Direito e Cristianismo, volume 2, são vários juristas do Brasil inteiro que escrevem inúmeros artigos fazendo a ligação do direito, dos problemas jurídicos com uma cosmovisão cristã. E o livro A Reforma Protestante e o Estado de Direito, mostrando como a Reforma Protestante contribuiu para as instituições democráticas, para a definição dos direitos humanos, e como as pessoas que tanto alegam essas coisas contra nós desconhecem que, se não fosse a reforma, nada disso existiria, que elas tentam colocar os ramos contra a árvore, né? Mas, na verdade, o ramo só se sustenta ligado à árvore. Vamos, nesse momento, fazer uma oração para nós meditarmos, então, na palavra do Senhor. Santíssimo Deus e nosso Pai, gratos te somos por Jesus Cristo, teu Filho, por meio de quem fomos acolhidos em tua graça, recebidos em teu favor. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito que habita conosco, nos dirige, nos ilumina para que verdades se nos revelem, Pai. Nesse momento queremos te rogar que o Senhor nos dê conhecimento, entendimento da palavra e disposição para obedecê-la e seguir, Senhor, sua orientação, para que sejamos santos como o Senhor é santos e para que possamos ser instrumentos da tua glória neste mundo que perece em trevas.
Assim te pedimos a graça e o favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto bastante conhecido de todos os irmãos, o Salmo 1. Salmo 1, do versículo 1 até o último. Vamos ler todo o Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus amados irmãos, nos propomos a falar nessa noite sobre este tema vinculado com o espírito e a mensagem da reforma protestante do século XVI. A autoridade e a suficiência das sagradas escrituras. Uma das doutrinas basilares da reforma, diria eu até que muito mais do que uma doutrina, um princípio, foi o de que somente a Escritura é a nossa regra de fé e de prática. É o nosso manual de conduta cristã e que define aquilo em que nós devemos crer. Nós acreditamos não apenas que a Bíblia nos é instrumento para o crer e para a vida reta, mas também que ela é suficiente para isso. Não significa isso dizer que o Espírito de Deus não nos esteja falando hoje, ele fala, mas não para estabelecer algo a mais para crermos, ou para estabelecer um outro padrão de santidade universal. Ele fala em relação à nossa vocação pessoal, porque cada um de nós tem um chamado singular na obra do Senhor. E em relação a isso, obviamente, a Bíblia não poderia dar todos os detalhes do que Deus quer para as nossas vidas. E nós temos que, com os princípios da Bíblia, a sensibilidade para ouvir as impressões internas do Espírito e o exame das circunstâncias, descobrir a nossa vocação e os passos a serem dados para que ela venha a se consumar. Mas aí a vocação individual de cada um no reino de Deus, a vocação cristã geral está definida na Bíblia, e a Bíblia é suficiente para defini-la. Aquilo em que nós devemos crer, a esperança cristã, as doutrinas da Bíblia, são, nesse aspecto, bastantes. No que respeita à organização da igreja, é para a Bíblia que nós apelamos. Ela é, portanto, a autoridade final em assuntos espirituais. E como diziam os reformadores, a nossa única regra de fé e de prática. Inclusive, a teologia protestante tem dito que há dois princípios que, de modo específico, em meio aos chamados 5 solas, são os pilares realmente da reforma. Essas duas doutrinas, esses dois princípios, foram chamados, um de o princípio formal da reforma e o outro princípio material. O princípio material diz respeito ao conteúdo da mensagem da reforma, por isso que é material, é a matéria de que tratava a mensagem da reforma. O princípio material é a doutrina da justificação pela fé, única e exclusivamente pela fé. É o fato de que nós somos aceitos por Deus como se justos fôssemos, não pelos nossos méritos, que são insuficientes para que sejamos diante de Deus chamados de justos, mas pelos méritos de Jesus Cristo.
Nossos pecados não são imputados a nós, porque Jesus Cristo já os recebeu em si mesmo para aniquilar. E única e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo, em quem nós nos refugiamos, depois de nos termos arrependido dos nossos pecados, é que nós somos justificados. Nós somos declarados justos diante de Deus, absolvidos no seu tribunal. Esta é a mensagem central do Evangelho. Lutero dizia que esta era a doutrina que decidia se uma igreja estava de pé ou já caída. E dizia que este princípio era a luz para interpretar todo o restante da Bíblia. Portanto, presume a justificação pela graça mediante a fé, que o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. Presume que Deus é que é o início e o fim da nossa salvação, que a graça é o caminho pelo qual seremos acolhidos e que a fé é o meio de apropriação desta graça. A doutrina da justificação pela fé sempre foi inadequadamente compreendida pela Igreja de Roma, que sempre nos criticou por essa doutrina, dizendo que se somos justificados pela fé, viveremos em seguida dissolutamente, porquanto não entendemos que as obras contam para a salvação. Mas a verdade é que somos salvos só pela fé, mas a fé não é só. A fé pela qual somos salvos traz uma vida de obras para nós, porque não é a fé da cabeça, mas é a fé do coração. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa fé faz uma ponte do nosso coração para Deus. Abre o nosso coração para receber do alto o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo. E então Deus começa a agir transformadoramente na nossa vida, dá-nos um novo coração, uma nova disposição, e através dessa fé pela qual somos perdoados, também somos renascidos, santificados e prosseguimos em comunhão com Deus. Mas o princípio formal é o princípio de que só a Escritura é regra de fé e prática. Por que é chamado de formal? Porque é a Bíblia o lugar onde se encontra esta mensagem da justificação pela graça mediante a fé. A matéria está aqui e esta é a forma que a recepciona. Independentemente de sabermos dizer tudo quanto está na Bíblia, nós já asseveramos que tudo quanto nela está é verdade. Ou seja, eu já sei que o que tiver dentro dessa forma é verdadeiro. Portanto, a Bíblia é o princípio formal. Nós acreditamos que tudo quanto a Bíblia diz é verdadeiro. E acreditamos que o que ela diz é que a salvação é pela graça mediante a fé acima de tudo. Então esses são os dois pilares. E a Bíblia, como disse eu, ela é nossa única regra de fé e prática. Ela é suficiente como guia, como manual para aquilo que devemos crer e para a conduta cristã em geral, para aquilo que é esperado e exigido de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É suficiente. A autoridade da Bíblia lhe vem de Deus. A palavra autoridade vem de autor. Quem é autor de alguma coisa tem autoridade sobre ela. O autor de um livro tem a propriedade intelectual do livro. Só se pode publicar com a sua autorização. Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a autoridade da Bíblia é a autoridade do seu autor. É a autoridade de Deus que nela fala. Os que a escreveram diziam: assim diz o Senhor. Aleluia. A autoridade de Deus está aqui. Porque não é a Bíblia de particular interpretação, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito de Deus, diz Pedro. Toda a Escritura é divinamente
inspirada. Paulo diz: fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, porque é a palavra do Deus vivo, que é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. É o martelo que esmiuça a penha, é o fogo que consome a lenha, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Aleluia, esta palavra no final derrotará o anticristo. É a espada de 2 gumes que sai da boca do cordeiro. Aleluia, essa palavra regenera, renascemos, não de semente corruptível, mas de incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Esta palavra santifica, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Esta palavra tem poder de transformar e criar, porque ela é a voz de Deus. Ela vem com a autoridade de Deus. E por nós pregarmos que a Bíblia é suficiente, a única regra de fé e prática, por pregarmos o princípio da Escritura somente, nós não podemos aceitar que haja outra fonte de revelação. Nós não acreditamos que possa haver outra regra de fé e de prática além da Bíblia. O problema das falsas religiões não é que a Bíblia é um livro difícil de interpretar, é que as falsas religiões ou negam a Bíblia ou põem uma outra coisa ao lado da Bíblia. Os erros vêm quando alguém quer interpretar a Bíblia de acordo com algo que está fora dela. É aí onde entram os erros. Paulo diz que nós devemos comparar coisas espirituais com espirituais, interpretar a Bíblia pela Bíblia. Aleluia. Os evangelistas vão narrando o que acontecia com Jesus e dizem como para se cumprir o que estava escrito. Jesus entra na sinagoga, lê o que está em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, e diz: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. Portanto, devemos interpretar os fatos pela Bíblia, o texto bíblico que nos parece obscuro pelo texto mais claro, o texto mais periférico pelo texto central, mas a Bíblia é autossuficiente. Nós temos que comparar o inspirado com o inspirado, as coisas espirituais com as espirituais. O erro da Idade Média foi querer interpretar a Bíblia por Aristóteles. Lutero disse: como é que pode? Vai interpretar o revelado pelo racional, vai interpretar o cristão pelo pagão, porque Aristóteles era pagão. Vai interpretar o maior pelo menor, que Aristóteles se curve diante da palavra de Deus, e não a palavra de Deus diante de Aristóteles. E as seitas caracterizam-se por querer agregar à Bíblia mais alguma coisa. Por exemplo, nós temos a Igreja Romana. A Igreja Romana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é suficiente. A doutrina, por exemplo, de que Maria teria sido assunta aos céus sem ter experimentado a morte, que no céu ela é rainha, que ela é senhora, não está na Bíblia. Não há nenhuma menção a um lugar chamado purgatório na Bíblia. Se quer deduzir de algo lá em Macabeus isso, mas não há nenhuma afirmação sobre isso na Bíblia Sagrada. Mas o que é que a Igreja de Roma diz? Não está na Bíblia, mas está na tradição. Além do que a Bíblia diz, tem coisas que os apóstolos obtiveram por revelação de Deus, transmitiram aos bispos da geração seguinte, meramente de forma verbal, não escrita, e esses retransmitiram aos seguintes, e a igreja é a única que pode interpretar a Bíblia, porque quem tem sua Bíblia tem o manual incompleto. E diz a Igreja de Roma que os seus líderes
possuem o que ela chama de magistério, um conhecimento adicional, sem o qual a Bíblia não se perfaz, não se completa. E aqueles que querem interpretar a Bíblia sem levar em conta esse conhecimento adicional, irão se equivocar. Os protestantes teriam se equivocado. Mas, meus irmãos, este erro, nós não precisamos cometê-lo hoje, porque ele já havia sido cometido pelos judeus e Jesus já havia corrigido. Os judeus acreditavam também, equivocadamente, que suas tradições tinham o mesmo peso que o texto do Velho Testamento que eles utilizavam. Mas Jesus lhes disse o seguinte, Mateus capítulo de número 15. Versículo de número 6. Jesus fala: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Jesus diz àqueles líderes judaicos: vocês quiseram colocar as tradições de vocês no nível da palavra de Deus. De fato, o que os apóstolos tinham de importante para dizer, escreveram. Porque não escreveram por decisão própria, foram movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não os moveria incompletamente. Porque tudo quanto Deus faz é perfeito e acabado. O que tinha que ser dito está aqui, está na Escritura. Pretensas tradições adicionais são invenções dos homens, que terminam invalidando a palavra de Deus. E Jesus disse àqueles líderes: vocês, pela tradição de vocês, invalidaram o mandamento de Deus, invalidaram a palavra de Deus. Mas além da igreja romana, nós temos os mórmons, que tem o livro Mórmon. Quem já teve em mãos para ver o livro Mórmon, vê que logo abaixo tem assim, um outro testamento de Jesus Cristo. E quem deu esse testamento para eles? Um anjo. Parece que o apóstolo Paulo já sabia disso. Lá em Gálatas, veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Gálatas 1, a partir do 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Mas nós não temos só os mórmons, a igreja romana. Nós temos o adventismo do sétimo dia, que dá às profecias da senhora Ellen White o mesmo status de revelação que a Bíblia. E as profecias dessa mulher envolveram muitas coisas de ordem apocalíptica. E os adventistas seguem-na como se ela tivesse a autoridade dos profetas da Bíblia. Será que nós podemos acreditar em revelações apocalípticas que acrescentaram coisas ao livro do Apocalipse, vindas da senhora Ellen White? Vamos ver o que é que diz o próprio livro do Apocalipse no final. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A Bíblia é claríssima. Mas há formas mais sutis, irmãos.
de se colocar uma autoridade ao lado da Bíblia para concorrer com ela. Há alguns que não aceitam a autoridade da tradição, como a Igreja Romana, não tem um outro livro ao lado da Bíblia, como o livro Mórmon, não tem uma profeta a mais do que os profetas bíblicos para acrescentar a revelação, como os adventistas têm a senhora Ellen White, mas ele coloca a sua própria experiência como autoridade para si mesmo. E aí ele começa a achar que sua experiência é padrão. Em vez de sua experiência se ajustar à palavra de Deus, ele quer que a palavra de Deus se ajuste à sua experiência. E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, para que não façamos da nossa experiência pessoal uma autoridade concorrente com a da Bíblia. Há pessoas que às vezes estão num caminho de pecado. O que elas estão fazendo está frontalmente contra a Bíblia. Aí você vai lá, abre a Bíblia, mostra para ela: olha, o que você está fazendo está errado, a Bíblia diz isso. Aí a pessoa diz: não, mas eu não sinto que está errado. Mas está na Bíblia, mas eu não estou sentindo. Se tivesse eu errada, Deus tocaria no meu coração. Está tocando, na hora que o irmão está citando a Bíblia, é Deus que está falando. Mas eu não senti um toque. Se eu sentir que eu devo deixar isso, eu deixo. Meus irmãos, nós não devemos confiar nos nossos sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos que confiar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que sabia disso. Veja o que ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. Aliás, eu vou ler o 3 e o 4. 1 aos Coríntios 4, 3 e 4. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo diz: olha, vocês estão falando aí de mim, eu quero dizer uma coisa, eu não me sinto culpado não, mas não quer dizer que eu esteja certo não. Eu não me sinto culpado, mas quem me julga é o Senhor. Nossa autoridade tem que ser a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. E você tem que colocar o diabo para correr da sua vida dizendo: está escrito. Aleluia. Mas vamos para outras formas mais sutis. Nós estamos, irmãos, vivendo num mundo que tem inúmeros meios de expressão. A música, a televisão, a moda, as universidades. E nós hoje somos bombardeados com ideologias seculares. E se você não se enraizar na Bíblia, termina entrando em você. Não entra pela porta da frente, não entra pela porta dos fundos. Não entra com você consciente de que está entrando, não. Entra com você estando inconsciente de que aquilo está começando a mudar o seu pensamento. Às vezes um pai se surpreende, o filho dele entra na universidade, fica carregado lá de ideologias, começa com várias ideias estranhas, revendo tudo que já tinha recebido por educação. Ele nem percebe que aquilo aconteceu. É como um sapo, né? Dizem que se você colocar um sapo dentro de uma panela e colocar para a panela esquentar, se ela for esquentando bem devagarzinho, o sapo nem sente, ele fica lá até morrer.
Se jogar na panela fervendo, ele dá um pulo. Se ele for queimado, ele pula. Mas se for devagarzinho... Então, às vezes, se alguém chegar e disser uma coisa muito diferente do evangelho, talvez você rejeite logo. Mas você tem que ter cuidado, porque você vai aceitando uma coisa não tão pesada, que vai abrindo o caminho para você aceitar outra e outra e outra. É como uma metástase do câncer, que foi removido, mas lá, tendo sido deixada, ela faz o câncer recomeçar. É um pouco de fermento que leveda toda a massa. Jesus disse uma coisa importantíssima para os seus discípulos. Quando ele lavou os pés dos discípulos, a gente às vezes não enxerga isso, só vê o exemplo de humildade que Jesus deixou. Mas tinha mais ali. Jesus disse assim a Pedro: olha, quem já está banhado não necessita de lavar senão somente os pés. O crente, quando aceitou Jesus, foi banhado no banho da regeneração. Tito 3,5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas quem está banhado não precisa tomar o banho inteiro, mas tem que lavar os pés todo dia. Por quê? Porque os pés é a parte do nosso corpo que está mais próximo do chão, que está mais descoberta. Naquele tempo não tinha sapato, era o percato, estava mais descoberta, exposta à poeira. Então você está regenerado, mas você está andando num mundo cheio de ideologias, que tenta chegar pelo rádio, pela música, pela moda, pela televisão, pela universidade. Se todo dia você não se lavar na palavra de Deus, a poeira entra, meu irmão. Aleluia. Por isso que diz aqui o livro de Salmo: bem-aventurado, aleluia, o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Cuidado, porque nós olhamos para as igrejas e vemos como elas mudaram, como coisas que eram inaceitáveis passaram a ser aceitáveis, como coisas que eram vistas como pecado foram suavizadas. Da mesma forma acontece com cada um. É o sapo que está na água e a água está fervendo e a coisa está indo para a morte, mas ele não está percebendo. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, lave todo dia os pés na palavra. Não seguir pelo conselho dos ímpios, que está vindo pela televisão, que está vindo pelo educador, que está deseducando, que está vindo pela música insinuante. Não se detenha no caminho dos pecadores, não pare para ficar olhando o que eles fazem. Ah, eu não faço não, eu só faço assistir na televisão lá aquelas coisas que não deveriam fazer, mas eu fico olhando. Não pare para ver não, porque sua carreira é para o céu. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Note, o salmista nem fala de escarnecer, sentar na roda deles. Não fique lá no local em que estão contando a piada imoral. E você termina, por constrangimento, a dar um sorriso sem graça, para não parecer estranho aquele ambiente onde não deveria nem estar. Meus irmãos, às vezes as pessoas estão assimilando coisas da cosmovisão mundana, sem perceber. A igreja de Corinto era assim. A igreja de Corinto era uma igreja de crentes e tal, mas eles viviam num ambiente em que existiam várias escolas filosóficas. E aquelas escolas filosóficas eram arrogantes, cada um sentia o seu patrono filósofo como superior ao patrono da outra escola. E muito embora eles não aceitassem teoricamente o conteúdo da filosofia mundana, ambientados naquela região, eles começaram a assimilar isso. Aí um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas,
Tinha um que dizia, eu sou de Cristo, queria dizer que era espiritual, mas era o pior de todos, porque estava dizendo, nenhum de vocês é de Cristo, só a gente. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo disse, que negócio é esse? Nós, Apolo, eu, somos servos. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Paulo diz, mas vocês são carnais, vocês andam segundo os homens, ó, como os outros homens. Trazem para a igreja os mesmos problemas que estão acontecendo lá fora. Assimilam os mesmos comportamentos, a mesma maneira de ver as coisas, com partidarismo. A sociedade em Corinto era muito mundana, promíscua. Aquela igreja começou a recepcionar isso inconscientemente, tolerando um homem que vivia com a mulher de seu pai, sem tomar uma atitude para discipliná-la. Ou seja, foram assimilando aquele comportamento promíscuo daquela sociedade com tanta normalidade que não viam nada mais de anormal no que aquele homem estava fazendo, vivendo com a mulher de seu próprio pai. Então nós temos que ter cuidado para a gente não assimilar o que está ao nosso redor. Para a gente não assimilar os ismos deste mundo. Não nos basta acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não nos basta acreditar na exclusividade da Bíblia como palavra de Deus em sua suficiência com a cabeça. Nós podemos confessar isso dogmaticamente. E podemos estar sendo assediados pelo mundo e recebendo a influência, o espírito desse mundo. É preciso que nós levemos a sério a palavra. Tem gente que diz porque assim aprendeu na escola dominical, a Bíblia é a palavra de Deus, é suficiente e tal, mas ele não treme diante da palavra do Senhor. Ele não consegue ouvir Deus falando com ele através da Bíblia. Ele vê a palavra do pregador que está citando a Bíblia. Ele ouve um livro, mas ele não se sente confrontado com o Todo-Poderoso através da Bíblia. Lá em Esdras diz assim, no livro de Esdras, no capítulo de número 9, versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Ele disse, se ajuntaram a mim os que tremiam da palavra. Lembremos-nos de quando foi encontrado o livro da lei pelo sacerdote nos escombros do templo, e lido para o rei. O rei, ao ouvir aquelas palavras, viu que nada daquilo que dizia o livro estava sendo cumprido. O rei rasgou as vestes, se humilhou na presença de Deus. E Deus disse, vinha juízo sobre a nação. Mas porque ele se humilhou perante mim, nos seus dias não virá o juízo. Ele vai chegar em paz à sua sepultura. Porque levou a sério a palavra do Senhor. Em Isaías, no capítulo de número 66, versículo 2, diz, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O texto de Salmo diz, bem-aventurado, quer dizer, feliz. O que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer. Note, ele não está falando de uma pessoa que meramente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Ele está falando de alguém que tem prazer na Bíblia. Você pode aqui dizer, eu acredito, a Bíblia é inspirada por Deus,
é infalível, é inerrante. Assim você aprendeu na escola dominical, leu nos livros, aprendeu num seminário, você ouviu a mensagem, entendeu. Mas eu quero saber se você sente prazer na palavra de Deus. Se isso toca as suas entranhas. Se você lê e diz, Deus está falando aqui. Paulo diz aos Tessalonicenses, vocês receberam a palavra da minha pregação, não como palavra de homens, mas como de fato ela é, como palavra de Deus. Por isso ela opera em vós, os que credes. Você treme diante da palavra, você leva a sério cada mandamento que ela diz, você tem prazer nela. Duas coisas aparentemente antagônicas, tremer e ter prazer. Mas a Bíblia tem mandamentos e promessas. Tem mandamentos, advertências e promessas. Os mandamentos e as advertências é para você tremer, e a promessa é para você ter prazer nela. Aleluia. Leve a sério o que a Bíblia diz. Hoje em dia tem um modelo hermenêutico secularizado, uma cosmovisão mundana que já está entrando na cabeça de muitos crentes. Que a pessoa lê a Bíblia, onde a Bíblia parece mais radical. Não, é porque naquele tempo, aí pronto, aí vem mais alguma coisa. Não, isso aqui é porque naquele tempo. Não, isso aqui, Paulo está dizendo isso aqui, porque naquele tempo era assim. Aí ele diz um bocado de coisa que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia aquilo ali, ele está acrescentando. Ah, pastor, mas tem nos livros de história. Mas se Paulo não citou nada disso, Pedro não citou nada disso, é porque pode ser que até naquela época fosse de determinada maneira, por causa de não sei o que mais lá, mas para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, deveria ser deixado de lado, independente daquele motivo circunstancial, por um motivo absoluto. Se fosse por um motivo circunstancial, ele dizia, ele colocava. Mas tudo é naquele tempo. Eu não interpreto a Bíblia à luz de livro de história não, irmãos. Uma vez eu estava dando aula e disse, minha aula de hermenêutica lá do direito, falando da Bíblia, eu disse, olha, a Bíblia não precisa nem de livro de história, nem de livro de geografia. Eu leio esses livros aí para confirmar o que a Bíblia já diz, mas não para chegar a um sentido da Bíblia que eu diga, eu nunca chegaria a esse sentido se não tivesse esse livro. Não, a Bíblia é autossuficiente. Aí um aluno perguntou, mas pastor, professor, quando você vai estudar o que alguém disse, para você entender, você tem que ver o contexto histórico, saber quem ele foi, onde ele viveu. Eu disse, a Bíblia é tão maravilhosa que ela tem isso. Estou lendo aqui o livro de Salmos, eu tenho que saber quem foi Davi, quando é que ele estava dizendo isso? Tenho, leia Reis, leia Crônicas, leia Samuel. Está aqui Provérbios, pastor. Salomão está falando. Para eu entender o que Salomão está falando, eu não tenho que entender quem ele foi, como era o tempo que ele viveu. Tem, leia lá, Reis, Crônicas. Ah, Moisés está dizendo isso. Tenho que saber quem foi Moisés. Está lá na Bíblia, Moisés, Josué. Ah, está aqui a epístola de Pedro. Eu não tenho que saber quem foi Pedro. Não tem, lê o livro de Atos, lê os evangelhos. A Bíblia tem a historiografia daqueles que nela são autor, porque ela é completa e autossuficiente. Por isso, nós temos que parar de bloquear o que a Bíblia diz. Não, é porque naquele tempo. Eu gosto muito dos pentecostais de antigamente, porque eram coerentes em todo sentido. Citavam que Jesus batizava no Espírito Santo, concedia dons espirituais. Aí vinha lá o tradicional e dizia assim, olha, isso aí não vale mais para hoje, não é só para aquele tempo. Não, a Bíblia é para hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, e será para todo sempre. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quanto Deus não se os chamar. Mas aquele pentecostal também pegava os textos da Bíblia em que Paulo trazia mandamentos mais sérios, Pedro trazia mandamento mais sério, e ele dizia que era para hoje também.
Mas hoje, quando é promessa, é para hoje. Quando é mandamento, é para aquele tempo. Era bom, era os pentecostais primitivos. As bênçãos são para hoje e o radicalismo cristão também é para hoje. E a santidade também é para hoje. Porque o nosso Deus não é o Deus de ontem, não, é o de hoje. Ele diz, eu sou. Ele é o eterno, eu sou. É aquele que é, que era e que há de vir. Ele concentra o passado e o futuro tudo no presente. Porque ele é atemporal. Porque ele não muda. Então nós temos que aceitar o que a Bíblia diz. Nós temos que voltar a nos inspirar em Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. No Saulo de Tarso, que cai no chão no caminho de Damasco, Senhor, que queres que eu faça? Aleluia! Jesus diz, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Se o teu membro te escandalizar, corta, arranca, lança para longe de ti. Melhor te é entrar aleijado na vida do que ir com tudo para o inferno. Meus irmãos, Jesus foi radical, exigiu um compromisso total. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aleluia! O povo de Israel lá no deserto começou a se enfadar do maná. Queremos pepino do Egito.